Olá, minhas lindas estrelas! Bem-vindos de volta ao meu canal e que bom que você chegou aqui. E o que torna essa leitura tão especial no dia de hoje é que estarei dando conselhos para cada opção através do meu oráculo de Afrodite, da deusa Afrodite, que já vem sendo um dos meus favoritos há alguns anos esse oráculo. Mentalize essa pessoa, fale o nome dessa pessoa em voz alta, perguntando os últimos pensamentos dessa pessoa quando pensou em você. E rapidamente você vai conseguir associar alguma carta ou algum cristal. Se caso você ainda não conseguir se decidir, irei colocar a opção de escolher através do pause. Então vamos lá para a opção de escolher através do pause? Voltei, minha linda alma. Agora teremos 3 leituras. E cada leitura é a resposta da sua pergunta em relação aos últimos pensamentos dessa pessoa. Então, eu irei colocar a minutagem na descrição do vídeo, de onde começa cada leitura, e essa é uma leitura coletiva, então leve em consideração apenas o que fizer sentido para você. Caso a leitura que você escolheu não estiver fazendo sentido para o seu momento, você escolhe o cristal anterior ou o próximo cristal desse vídeo, ou algum outro vídeo do canal, que eu tenho certeza que irá ressoar com a sua situação e te trazer mais clareza em relação ao que fazer e em relação a essa pessoa. Vamos lá para a leitura? Olá, você está na leitura de número 1 do cristal de turmalina negra. O significado desse cristal fala sobre proteção, uma necessidade de proteção da sua energia, proteção energética. Irei colocar esse lindo cristal aqui em cima para que você possa admirar a beleza dele enquanto escuta a sua leitura. Vamos lá para a sua leitura? Quais foram os últimos pensamentos dessa pessoa que os meus consulentes que escolheram a leitura de número 1, quais foram os últimos pensamentos dessa pessoa em relação ao meu grupo de número 1, da leitura de número 1? Os últimos pensamentos dos meus consulentes do canal. Imperador, sacerdote, 5 de espadas, 3 de paus, 10 de paus, a torre, 9 de copas, rainha de copas, 7 de copas, nossa, muitas cartas de copas, cavaleiro de copas, 2 de paus. Então, inicialmente eu já posso analisar aqui e ver que existem alguns conflitos nessa situação. Saiu a carta do 5 de espadas, saiu a carta da torre, são cartas um pouco difíceis e essa pessoa nessa relação pode ser muito difícil e inflexível em alguns momentos em relação a alguns pensamentos, a questões de querer escutar o outro também. O imperador vai falar muito disso, de situações que essa pessoa tem uma certa dificuldade de concordar ou de se abrir. Então, aqui mostra que a situação de vocês pode ter causado algum conflito, você entrou em algum conflito com essa pessoa. Mostra claramente que você gosta dessa pessoa. Rainha de copas aqui. Você tem sentimentos por essa pessoa. A rainha das emoções, né? E essa pessoa também tem sentimentos por você.
Essa pessoa tem pensado em ser gentil com você. Essa pessoa sente que existe alguma sobrecarga nos pensamentos. Essa pessoa andou ficando com os pensamentos um pouco pesados. Essa pessoa tem se sentido sobrecarregada. Tá vendo como que essa sereia carrega uma quantidade muito grande nas costas de uma vez só? Então essa pessoa tem pensado em vir fazer algum gesto de gentileza, vir falar alguma coisa, ser cavalheiro em alguma coisa, que aqui é o cavaleiro de copas, né? Essa pessoa ser romântica em algum sentido, que copas vai falar sobre emoções, né? Então essa pessoa tem pensado em você com boas emoções, bons sentimentos. Deixa eu ajeitar a mesa aqui. Então, existe esse certo conflito aqui, que esse 3 de paus vai falar sobre uma certa espera. Existe uma certa espera entre vocês. Você está de um lado, essa pessoa está de outro, e entre vocês tem o 7 de copas e o 3 de paus, que vai falar sobre uma espera. Às vezes, dúvidas de como um vai agir com o outro. Essa pessoa, nos últimos pensamentos, pensou em como que vai agir com você em relação a alguma situação. Alguma situação que está trazendo um peso para ele, que está trazendo um certo conflito com você. Então, aqui pode ter tido algum afastamento ou alguma situação que pode ter sido um pouquinho polêmica na mente dessa pessoa. Então, essa pessoa tá vendo como que vai acertar essa situação, sabe? Como que vai reorganizar para conseguir ser um pouco mais flexível na cabeça dela atualmente. Então as coisas podem estar um pouco paradas em relação a algum assunto, alguma situação aqui, e essa pessoa tem buscado trazer autossatisfação, essa pessoa tem medo, de certa forma, de os conflitos continuarem entre vocês ou vir novos conflitos, alguns conflitos que podem fazer com que vocês se separem, que vocês fiquem cada um de um lado. Alguns conflitos que fazem vocês ficarem mais afastados do que já estão. Vamos analisar através do baralho cigano um pouco mais sobre essa situação? Quais foram os últimos pensamentos? Dessa pessoa que meus consulentes pensaram. O homem, livros, serpente, navio, serpente, rum, navio. A iluminação caiu. Erros de gravação. De volta. O urso. Raposa. Chicote. A carta. Essa pessoa aqui anda um pouco ciumenta. Essa pessoa pode sentir aqui que em alguns momentos você pode ser bem mais esperta que ela, que você pode colocar ela pra trás, entendeu? Essa pessoa pode sentir que você pode ter concepções em relação a algumas coisas que pode fazer com que você fique sempre por cima da situação, até quando não parece que tá por cima da situação. Então, essa pessoa anda com os pensamentos um pouco longe, anda com os pensamentos explorando novas áreas, né, dessa situação, de você, da vida dela, da vida amorosa dela, ou da vida no modo social geral dela.
E essa pessoa tem analisado essa situação de uma maneira até meio errada às vezes aqui. A não ser que você esteja realmente passando essa pessoa pra trás, né? Mas aqui essa pessoa não parece estar com sentimentos tão saudáveis, pensamentos, né? Os últimos pensamentos, devido a alguma situação que pode estar perturbando um pouco essa pessoa, devido a essa sobrecarga também que ela pode estar sentindo na vida do trabalho. Então, na vida financeira, na vida profissional. Então, essa pessoa às vezes pensa que pode ter um vício entre vocês de cada um querer ter o controle da situação, sabe? Então, essa pessoa tem analisado isso e percebido que às vezes você pode realmente se dar muito melhor do que ela. Raposa engana urso. Então, tem muito essa energia aqui, sabe? Dessa pessoa fechada, analisando, essa pessoa longe. Então, ela sentindo que você pode ser, em algum momento, mais esperta, pode ser traiçoeira, em algum sentido. Uma certa desconfiança aqui, né? Uma certa insegurança. O que, em alguns aspectos, em algumas histórias, é bem normal, bem comum. Então, essa pessoa tem pensado também em coisas que vocês andaram conversando, comunicando. Vamos ver um conselho, então, de Afrodite para essa situação? Finalmente a parte do conselho do meu oráculo, de um dos meus oráculos favoritos, que já tem algum tempo isso. Conselho da deusa Afrodite em relação a essa situação da vida amorosa ou da vida social. Eu me manifesto para anunciar expansão. Você fez um bom plantio, investiu no seu autodesenvolvimento, agora está colhendo os frutos. O que ainda falta? Fazer escolhas mais amorosas. Que tal ser menos perfeccionista por uma semana? Experimente e depois compare. Eu, Afrodite, convido. Vamos dançar com a vida? Então, assim, essa questão de ser perfeccionista demais muitas vezes pode acabar trazendo um peso muito grande para sua vida. Pode não estar sendo uma maneira muito amorosa de você lidar com você mesmo, com você mesma. Então, pega leve, pelo menos uma semana, não seja tão perfeccionista. E o seu autodesenvolvimento já está muito melhor do que no ano passado, e há 2 anos atrás, e há 3 anos atrás. Então, fique tranquilo, tranquila, que mais desenvolvimento e autodesenvolvimento vai vir. Isso é consequência de uma pessoa que está sempre buscando evolução. Mas saiba reconhecer também. Existem coisas que vão evoluindo também junto com a sociedade. Então não tem como você ficar passando à frente de tudo também ao mesmo tempo, sabe? Então, experimente ser menos perfeccionista por uma semana. E busque dançar. A Afrodite vem falando para dançar com a vida. Não ficar o tempo inteiro lutando com a vida. Sabe quando você sai e vê todo mundo se divertindo e depois passa um tempo você pensa assim, nossa, eu fui meio boba naquela situação, eu podia ter me divertido mais, poderia ter sido mais leve, mais agradável, podia ter trazido memórias ainda melhores daquela viagem, daquela situação, daquele momento que eu saí, que eu fiz algo, poderia ter aproveitado mais. Então aqui fala sobre aproveitar mais a vida, dançar com a vida e diminuir um pouco o perfeccionismo. Existem detalhes, né, afinal, que você nem vai perceber depois e algumas pessoas também não vão perceber. E aquilo não é uma sentença, essas situações não são uma sentença. Deixe seu like, siga o canal, deixe nos comentários um coração na cor preto para saber qual opção você escolheu. E não vejo a hora de me conectar novamente com você em uma leitura cada vez mais profunda.
Até a próxima leitura. Tchau, tchau. Seja bem-vindo à leitura de número 2, a leitura do cristal de quartzo transparente. O quartzo transparente, ele vai falar muito sobre adaptação. Cada cristal, normalmente, serve para cada cor, cada chakra. E o cristal de quartzo transparente, quando você coloca ele na luz do sol, ele forma um arco-íris. Então, ele é um cristal que ele se adapta. Ele é muito bom para qualquer chakra que você for usar, ou seja, ele tem todas as cores. Então, o significado dele é adaptação. Vamos lá para a sua leitura. O que essa pessoa, que o meu consulente do grupo de número 2, Cigana Sete Saias, andou pensando sobre ele ou ela, os últimos pensamentos. Nove de copas, 6 de espadas, 4 de espadas, 4 de copas, 5 de espadas, 7 de paus, cavaleiro de espadas, 8 de paus, a temperança, 8 de espadas. Na leitura de número 1, também saíram muitas cartas meio conflituantes. Você pode se identificar também com a leitura de número 1. Aqui, fala sobre uma pessoa que andou se segurando muito, se preservando até demais em relação à situação de vocês dois, né? Não querendo demonstrar muitas coisas que precisava, não querendo se abrir demais em relação a alguma situação. Tá vendo como que se segura as próprias coisas, segura coisas profundas que essa pessoa vê como valorosa na própria vida. Então, essa pessoa andou um pouco conflitante em relação a isso. Aqui também vai falar dessa pessoa se protegendo, sabe? Tentando se defender. Podem ter tido os monstros da própria mente também. Coisas que não foram tão agradáveis, que aconteceram no passado dessa pessoa, no passado entre vocês dois. Essas coisas desagradáveis fizeram com que essa pessoa evitasse certos tipos de contato, e essa pessoa pode ter cavaleiro de espadas, tido atitudes um pouco precipitadas, cortantes, em se afastar, sabe? Ir para algum lugar longe, pegar um caminho de um certo afastamento nos últimos pensamentos. Então, algum tipo de afastamento aqui, essa pessoa andou pensando em relação a vocês. Adapte para a sua situação, porque é uma tiragem coletiva, né? Uma consulta coletiva, então você tem que analisar sobre algum afastamento recente entre vocês ou algum próximo afastamento que está para acontecer. Então tem que analisar e adaptar para o que andou acontecendo entre vocês ou o que está para acontecer. Então essa pessoa, quando sente essa energia um pouco mais impulsiva de se afastar, essa pessoa também sente uma certa energia impulsiva de agir na sua direção, sabe? Mas essa pessoa está tentando descansar
em relação a algumas coisas do coração, algumas coisas no próprio emocional. E essa pessoa andou um pouco insatisfeita com algumas situações. Então essa pessoa precisa de um certo descanso, sabe? Um certo descanso para descansar a cabeça, o emocional. Então essa pessoa pretende equilibrar tudo isso de uma maneira que vá agir um pouco mais devagar, na sutileza, sabe? Então essa pessoa está buscando se ocupar com outras coisas, fazer outras coisas também para não ficar impulsiva demais, impulsiva. Então mostra essa pessoa se ocupando aqui com outras coisas, outras situações, muitas vezes também dormindo. Então, existem algumas coisas que essa pessoa ainda não consegue enxergar direito, então precisa dessa análise, sabe? Essa análise para conseguir enxergar certas coisas. Você vê que essa pessoa sente, sabe? Muitas coisas. Existem algumas coisas que estão enraizadas ainda, já faz um tempo nessa pessoa. Então, enraizada nas emoções, né? Porque são algas aqui. Vem diversos tipos de ondas de pensamentos nessa pessoa. Então, essa pessoa tem buscado ir devagar, sabe? Nos pensamentos. Vamos analisar através do baralho cigano dos piratas para continuar nessa vibe sereia. Gente, eu sou apaixonada com tudo que é do mar. Filha de Iemanjá, né? A gente já sabe. Últimos pensamentos dessa pessoa que meu consulente de número 2 escolheu. Lírios, caixão, cruz, serpente. Na leitura de número 1 também saiu serpente. Cachorro, chicote, ratos, urso. Existem algumas e certas situações que desgastam muito essa pessoa. Sabe? Pensamentos que alimentam esses desgastes. E esses pensamentos, muitas vezes, é sobre dor e sacrifícios que essa pessoa precisa fazer. Essa pessoa tem acreditado um pouco nisso. Então, essa pessoa sente que precisa mudar os pensamentos. Essa pessoa tem tido pensamentos que andaram mudando o humor dessa pessoa, a energia dessa pessoa, algumas coisas que mudaram entre vocês desde quando vocês se conheceram. Essas mudanças que acenderam na mente dessa pessoa faz com que essa pessoa pense que a lealdade na vida dela tem que ser trabalhada de uma maneira um pouco mais fria, desenvolver essa lealdade um pouco mais fria, sabe? E muitas vezes essa lealdade diz mais sobre a própria lealdade dela com ela. Então, para essa pessoa não se trair, muitas vezes ela pode trair literalmente, né? Ou indiretamente, uma situação do que a si mesma. Essa pessoa tem pensado sobre isso.
Pensamentos também não significa exatamente que essa pessoa vai agir dessa maneira, mas você vê mais ou menos pelo que andou acontecendo entre vocês, quais têm sido os elementos do pensamento dessa pessoa no dia de hoje, né? Então, aqui mostra essa pessoa longe nos pensamentos, essa pessoa às vezes se sentindo um pouco inexperiente, mas buscando trazer uma renovação. E existem mudanças, né, nos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa anda um pouco mudada aqui. E muito alimento aqui de pensamentos negativos, desgastantes, trazendo perdas para essa pessoa, né? Vamos para a melhor parte agora. O oráculo, o conselho da deusa Afrodite, de um dos meus oráculos favoritos já há alguns anos. E não esquece de deixar o seu like, seguir o canal, deixa um coração branco para mim nos comentários para eu saber qual opção você escolheu e também para ajudar no crescimento do canal, deixe seu like, ative o sininho. Qual o conselho de Afrodite para a leitura de número 2? Flor bordada na barra de meu manto, convido você a voar e sonhar novamente. Eleja um sonho, uma viagem, uma aquisição, um novo e apaixonante projeto e coloque sua energia lá. Eu estarei abençoando essas intenções, pois trago a notícia que o novo precisa entrar na ordem do dia, para que você volte a sentir fome pela vida e a cada manhã. E eu decreto, você merece. Então, já faz quanto tempo que você não alimenta um novo sonho, uma nova meta, uma nova viagem, uma nova apaixonante situação que vai trazer um projeto novo para sua vida? Então, coloque movimento na sua vida de novas coisas, novos projetos. Às vezes, a gente foca muito na questão do nosso emocional em relação às nossas relações, né? Pessoais, interpessoais. Então, nós, seres humanos, não vivemos também sem o convívio social. Mas não tem como a gente botar toda a nossa energia nisso, né? E às vezes, para você dispersar um pouco essa energia que pode estar um pouco acumulada em você, ajudaria a você entrar em um novo projeto mais individual. Então, isso aqui vai fazer bem para você no atual momento. Essa foi a sua leitura. Espero te encontrar na próxima leitura, no próximo vídeo. E não vejo a hora da gente se conectar novamente. Até a próxima leitura. Tchau, tchau. Olá, você está na leitura de número 3 e você escolheu o cristal de serpentinita. Esse lindo cristal vai falar sobre uma grande conexão com as serpentes. O animal da serpente vai falar muito sobre uma necessidade de transformação. Ele também está muito associado ao chakra cardíaco, que é o chakra verde, né? Ele pode trazer uma cura para o coração, para angústias no coração que precisam ser diluídas, dissolvidas. Irei colocar aqui em cima para que você possa admirar a beleza dele enquanto escuta sua leitura. Quais foram os últimos pensamentos dessa pessoa que o meu grupo, meus consulentes de número 3, escolheram? A força, a imperatriz, o mundo, 10 de paus, 7 de paus, rei de copas, rainha de espadas, ás de espadas,
5 de espadas, roda da fortuna, carta do diabo no fundo de deck. Os últimos pensamentos dessa pessoa fala muito sobre o Rei de Copas. O Rei de Copas, ele tem controle, um autocontrole das suas emoções. O Rei de Copas, ele é o rei das emoções. O naipe de copas vai falar sobre emoções. Então, é uma pessoa que tem buscado controlar sua própria emoção, ter muita consciência emocional, ter um controle emocional. E ele saiu aqui com a energia da carta da força. Você pode ver que essa pessoa consegue dominar até um tubarão dentro de si, sabe? Consegue domar e controlar os próprios tubarões que aparecem. Ou seja, até os sentimentos mais difíceis, as emoções mais difíceis, essa pessoa está conseguindo controlar no atual momento. Então, essa pessoa tem visto você como uma pessoa bem racional. Uma sereia, né, bonita. Um ser mitológico do mar. Então, essa pessoa tem te visto como racional. Às vezes você pode ficar um pouco bravo. Então, você tem desenvolvido, né, essa conexão entre vocês de uma maneira mais racional e essa pessoa de uma maneira amorosa, mas sem revelar muito os sentimentos, sem revelar muito questões das emoções. E já você é uma pessoa que tá buscando ser mais frio, mais fria, com razão, né, também, devido a coisas que andam acontecendo no passado, coisas que andaram acontecendo com você ao longo do tempo, e também nessa situação com essa pessoa. Então, essa pessoa sente que existe uma energia nova entre vocês. O mundo vai falar sobre novos ciclos. Existe uma energia nova entre vocês, que pode trazer também uma certa sobrecarga. Conflitos. De repente, algum tipo de mudança que precisa ser feito na questão profissional. De repente, algumas mudanças que foram feitas na questão profissional, na mentalidade, ou alguma situação em relação a vocês que andou acontecendo de conflito que trouxe um peso para a relação. Existem alguns pesos aqui que estão trazendo novas energias e você se defendendo um pouco em relação... Gente, voltei, minha bateria tinha descarregado, né? Aí eu carreguei o celular e voltei. Então, essa pessoa também tem pensado que você tem desenvolvido sua vida amorosa de uma maneira um pouco mais fria. Você é uma pessoa cuidadosa. A Imperatriz fala sobre uma pessoa que cuida, que nutre, uma pessoa amorosa, uma pessoa que procura também uma certa prosperidade. Então, a Imperatriz aqui vai falar com essa Rainha de Espadas, vai falar que você tem desenvolvido de uma maneira mais fria atualmente essa situação em relação a novos ciclos entre vocês. Ter desentendimento, ter brigas, não seria uma coisa boa para vocês. E essa pessoa sente que isso poderia causar novos ciclos de afastamento entre vocês. E isso, de certa forma... Por que eu falo isso? Parece algo meio óbvio, né? Essa pessoa sente que brigas podem fazer vocês se afastarem. Mas aqui sai exatamente isso. Cartas de brigas, cartas de peso, problemas, né, no trabalho, pesos na relação, brigas, desentendimentos, podem fazer com que as coisas fiquem, roda da fortuna, instáveis entre vocês. E isso faz com que essa pessoa iria ter que vocês ficarem na defensiva um com o outro. Então, essa defensiva aqui
traria uma instabilidade para a relação. E ter esse tipo de situação entre vocês deixa essa pessoa com ciúme, deixa essa pessoa um pouco possessiva, essa pessoa insegura, essa pessoa com uma necessidade de controle. Essa pessoa já tem uma certa necessidade de controle, né? Força com Rei de Copas. Já é uma pessoa que tem uma necessidade de controle emocional ali, dos próprios sentimentos de não sair do controle. E essa pessoa também tem certas inseguranças, né? De algum tipo de briga, você começar a procurar outra pessoa, e desentendimentos fazerem vocês se afastarem e você acabar ficando com outras pessoas, ou você seguindo sua vida. Então aqui existe uma certa insegurança. Isso pode também ser traumas da pessoa em relação a acontecimentos do passado, seja com você, com outras pessoas. Vamos ver no baralho cigano. O que o baralho cigano fala sobre meu grupo de leitura de número 3? Sobre os últimos pensamentos dessa pessoa. Rum, jardim, ratos, urso, torre. Rum com jardim. Aqui existem alguns vícios no ciclo social de vocês, no tipo de convivência de vocês. Cruz, chicote, raposa. Anel no fundo. Meu consulente, não esqueça de seguir o canal, deixe seu like, comente um coração verde com uma serpente para eu saber que você escolheu a leitura de número 3 para ajudar ao crescimento do canal, a impulsionar o canal, que o canal ele ainda está na fase de crescimento, né? Aqui, essa pessoa pode estar muito desgastada emocionalmente em alguns aspectos. Então, por isso que essa pessoa busca, muitas vezes, ser tão individual e individualista, sabe? E essa pessoa, muitas vezes, se comunica falando que não precisa de ninguém, ou que não precisa de um relacionamento sério agora, ou que tá muito bem do jeito que está, ou que é uma pessoa muito autossuficiente com a sua solitude, com o seu jeito também, que tem o seu jeito, que tá satisfeito com certas coisas e que às vezes fica um pouco frio e distante. Aqui, essas energias, né, dessa pessoa pode falar sobre desgastes para a pessoa conseguir manter o controle de si, sabe? Como se fosse uma certa expertise dessa pessoa se manter centrada em si, independente de qualquer coisa. Então, essa pessoa aqui também, os últimos pensamentos não se sacrificar demais em prol da vida social. Essa pessoa tá evitando sair demais. Essa pessoa tem pensado nisso, né? De que precisa diminuir um pouco o ritmo. Ou que pretende continuar com um ritmo mais lento em relação à vida social. Essa pessoa também tem pensado em coisas de valor, pensado em questões financeiras, boas alianças que vão dar bons frutos para essa pessoa. Vamos ver o conselho, finalmente o conselho do oráculo de Afrodite. Qual o conselho de deusa Afrodite para o meu consulente da leitura de número 3? Amado ser, você precisa entregar-se ao êxtase do corpo e do espírito. Você tem se agarrado a uma lista rígida de crenças para lidar com o medo do prazer. Quem foi que disse a você que o prazer nos afasta do divino?
Olhe de frente para essa crença e escolha o caminho mais fácil. Você nasceu para ser alegre, celebrar, dançar com a vida. Faça as escolhas que realizem o seu destino. Então, assim, ter medo do prazer, ter medo de fazer coisas que vão te deixar feliz, coisas que vão te deixar alegre, ter medo de se relacionar com alguém só por se relacionar porque naquele momento você tá precisando. Claro, vamos fazer as coisas com consciência e com responsabilidade, mas também se afastar de todos e todos, de todos os prazeres, de tudo que naquele momento poderia te satisfazer, a felicidade, a energia boa da renovação, te fazer bem naquele momento. Então, aqui fala pra você não se afastar disso, sabe? Às vezes a gente precisa dar uma extravasada, a gente não necessita entrar em um desequilíbrio completo e fazer isso o tempo inteiro, mas às vezes há necessidade disso. Então, essa foi a sua mensagem. Em breve voltarei com mais uma leitura para a gente se aprofundar novamente em sua vida amorosa. E não vejo a hora de me conectar com você novamente. Tchau, tchau. Até a próxima leitura.